Buenas! Como lutar contra grandes adversários? É sobre isso que nós vamos falar no Sete de Paus e como fazer magia com o tarô usando as forças arquetípicas do tarô. Para quem tem me perguntado, você deve ter um altar. Se você é da nossa guilda, se você é uma bruxona, uma bruxinha, se você está aqui querendo ser uma bruxa, lembre-se do quê? Veja bem, a gente tem o nosso altar, a gente tem as nossas rituais. Então, naquelas práticas ritualísticas que você tem, por exemplo, você sempre reza terça-feira, 3 horas da tarde, ou sempre acende uma vela para o anjo da guarda, sente um incenso, faz um mantra, faz uma oração. Você deve ter uma prática ritualística. Nesta prática ritualística, você deve colocar a carta e buscar a energia daquela carta ali, solicitar, alimentar que essa energia venha para você. Então, como que a gente vai lidar com isso? É muito cabelo que eu tenho, gente, eu vou ter que cortar isso, muito cabelo. Então, como que a gente vai lidar com isso? O Sete de Paus é um arcano para quando você tem desafios de grandes equipes. Quando você não tem oponente, você tem muitos oponentes. Você não tem um inimigo, você tem vários inimigos. Você não tem um desafio, você tem vários desafios. Ou então quando o seu desafio tem muitas etapas. Por exemplo, te dar um exemplo. Você está pleiteando o cargo de um cargo na polícia. Então, uma etapa é fazer concurso, outra etapa é fazer prova física, outra etapa é fazer uma documentação. Então, você tem vários pontos de provação. É para isso que serve o nosso Sete de Paus. E, olha só, já estava esquecendo. Você chegou agora? Vai deixando seu like, curte, compartilha com o amiguinho. Você sabe que aqui o meu nome é Lisa, do Tarô Descomplicado. Esse canal é só para quem quer aprender tarô e para quem ama tarô, para quem consome tarô, para quem quer fazer consulta de tarô. Aliás, consulta de tarô, aqui embaixo tem o link para falar comigo pelo WhatsApp. Sim, eu atendo, tá? Mas vamos voltar ao Sete de Paus. Sete de Paus é um arcano que ele vibra, ele ajuda você a grandes desafios, mas não só sobre um grande desafio de magnitude, mas também de volumes. Então é quando você tem muitos desafios. Você tem muitos concorrentes para o emprego, você está lidando com um relacionamento que está sendo bombardeado por muitas coisas. Por exemplo, eu tô num... Não tem água. Eu tô num relacionamento que a irmã do boy não gosta de mim, a mãe do boy quer que ele case com outra, os amigos me odeiam. Ou seja, você tem várias frontes de batalha para lidar. O Sete de Paus diz sempre que você sempre tem bala na agulha suficiente para dar conta do recado. Só que aí você tem que entender que você está num patamar diferenciado deles. Você está num outro nível do que os seus concorrentes. Então, o importante é que primeiro você não desça no nível dele. Então, às vezes, a gente tem um oponente tão baixo, tão vil, que ele suga a gente, né? E lembrando, vamos para a iconografia da carta, ele está mais num level, né, num andar acima dos oponentes dele. Os oponentes estão lá embaixo. Então, às vezes a gente é sugado, dragado para um ninho de cobras, para um ninho de esgoto. E a gente tem que lutar para não cair nesse ninho. E como que a gente faz? Vibra um Sete de Paus. Ou seja, hoje você vai para uma entrevista de emprego, bota lá a carta, faz tua oração e pede que essa energia te venha para você. Hoje você vai numa reunião belicosa de condomínio, onde só tem gente que vai te puxar para um baixo astral, para um grau ruim. Ou então você começa a discutir com alguém que não tem argumentos e você precisa descer no argumento deles para conseguir falar não.
tá? Então, esse é um arcano que ajuda você a ficar altivo, num grau, num patamar mais elevado, num lugar mais elevado. É também um arcano que ajuda a você ter força de batalha. É o Hércules e o Golias, entendeu? E aí, Davi e Golias. Eita! E aí, o quanto que você vai ter força para lidar. Esse é um arcano que ajuda você a ganhar musculatura. Então, se você tem uma batalha, por exemplo, uma prova, você está no processo seletivo. Eu gosto muito dessa carta para processos seletivos, onde você sempre tem muitos concorrentes, né? Então, isso te ajuda a se mostrar mais relevante do que os seus concorrentes e enfrentar os seus concorrentes. Se mostrar mais relevante significa que alguma coisa você tem de melhor. Você chegou num patamar melhor. E às vezes, isso não é raro, gente, não é raro. As pessoas estarem tão distantes de si mesma que elas não entendem a sua grande qualidade. Em terapia, para quem não sabe, sou psicóloga, a gente vê muito das pessoas assim que não conseguem entender uma qualidade que tem. Às vezes a pessoa é muito boa para apaziguar problemas, a pessoa é muito boa para confortar o outro, acolher o outro. Só que a gente tem uma cultura, tá, que acha que qualidade é só ser vencedor, ter atitude, proatividade. Às vezes a sua qualidade é de acolher o outro. E olha que isso não é qualquer coisa, tá? Não é mesmo. Ter um olhar empático pelo outro é muito difícil. Vejam por vocês, tá? Olhar o outro, a gente sempre puxa muito pelo julgamento. É muito difícil a gente dizer, será que eu não faria o mesmo se eu tivesse naquele sapato? Né? Fugir do assunto. Vamos voltar. Mas vamos voltar aqui. Então, o que eu quero falar? É que assim, às vezes você precisa entender qual é o seu grande mérito, o que você tem de mais relevante que os outros não têm. Porque quando a gente tem um arcano que está num degrau acima dos outros, mais relevante que os outros, mais chique que os outros, mais poderoso que os outros, mais destacado que os outros, significa que você tem alguma coisa importante. Os outros estão lá embaixo. Eles não são inferiores, mas eles não têm alguma coisa que você tem. Isso difere do 5 de paus, onde todo mundo tem o mesmo pau e tá todo mundo no mesmo nível. No 5 de paus, todo mundo tem o mesmo chicote para bater no outro. Então, todo mundo tem razão. No 7 de paus, você tem mais. Só que, às vezes, você tá com uma dificuldade de encontrar o seu diferencial, tá? A sua qualidade que te faz mais importante que os outros. É aqui, é nesse momento que vale você puxar essa carta. O que eu tenho melhor que os outros? Qual que é o meu diferencial? O que eu me destaco? Onde ninguém mais se destaca. Feito? Se você está precisando de ativar, encontrar isso, às vezes até em sua terapia, tu tá indo para terapia, você tá com dificuldade de autoestima, encontrar um valor pessoal teu, bota isso lá no seu cantinho do seu ritual, onde você costuma fazer suas práticas de ritual e puxa, pede por essa energia. Pede para que isso te ajude a enfrentar concorrentes e descobrir o que você tem de mais importante. Feito, meus amigos. Muito obrigada pela companhia de todos. Não esqueçam de fazer aquele negócio assim, né? Curtir, dar like, comentar, me dizer se entendeu, não entendeu. E qual é o outro arcano ou qual é a dificuldade. Se tem uma dificuldade específica, diga assim, eu tenho dificuldade com tal coisa. Eu vou encontrar o arcano que te ajuda. Tá bom? Fica bem, um beijo e tchau.